Serviço Divino de Palavra, domingo 31 de janeiro de 2021, Apóstolo Reinaldo. Está em João no capítulo 8, no versículo 36, a palavra para nós hoje que diz: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Até aqui. Sejam bem-vindos, amados irmãos e irmãs, para mais este serviço divino de palavra, e com alegria também podemos compartilhar com cada irmão e irmã mais uma palavra de Deus. E podemos confiar, queridos irmãos, que vai ser uma palavra de grande importância para nós. Vai ser como todas são. Domingo passado tivemos uma palavra que falava muito da fé, né? A fé que os discípulos pediram para Jesus, para o Senhor, que aumentassem a fé deles, e foi de grande ensinamento para nós também, porque nós frequentemente também, através das nossas orações, também pedimos muitas coisas a Deus, a Jesus, e às vezes passamos desapercebido de algo tão importante para nós, que é pedir para que o Senhor acrescenta-nos a fé, o amor, o reconhecimento. E o serviço divino de hoje vai falar também de um ponto muito importante, amados, porque o Senhor Jesus faz uma comparação aqui, através do nosso texto, e ele faz uma comparação da situação de ser escravo e de andar livre, de ser libertado, né? Porque o nosso texto aqui fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós temos essa graça, amados irmãos, de viver essa liberdade, porque através, no decorrer da palavra, vamos ver, através da escolha que o amado Deus fez por nós, quando escolheu para sermos os teus filhos, e quando fomos selados, batizados e selados com o Santo Espírito, nós ganhamos essa liberdade, né, de poder ser livre. E é uma liberdade, queridos irmãos, que por isso Jesus fazia essa comparação de um escravo, porque o escravo ele trabalha, ele é submisso ao seu mestre, ao seu senhor, e ele faz tudo sem ganhar, ele não tem um salário. E diferente daquele que é livre, daquele que é herdeiro, porque nós, sendo livres, amados irmãos, nós somos herdeiros, diferentemente de ser um escravo, que não tem herança, que não tem o seu pagamento. Já sobre essa terra, amados irmãos, nós temos essa graça de receber os valores de poder ser livres. Em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 7, aqui fala: assim que já não és mais servos, mas filho, e se és filhos, é também herdeiro de Deus por Cristo. E se nós somos filhos, já somos herdeiros por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja a grandiosa diferença, amados irmãos, do que é andar livre e andar sobre a escravidão. No tempo de Jesus, amados, o povo judeu, eles pensavam, eles achavam que eles estavam livres, que eles andavam em liberdade, e na verdade
Eles se passaram muitos anos debaixo dessa escravidão, sobre o jugo dos romanos, e eles andavam debaixo do jugo dos romanos. Ele não tinha essa liberdade o qual Jesus Cristo concedeu a cada um de nós. E quando Jesus falava dessa liberdade, os judeus murmuravam, porque eles ainda achavam que estavam na liberdade do Abraão, dos antepassados, e esqueciam que os romanos ainda eles viviam sobre o jugo dos romanos. Então eles não davam muito valor a isso. E quando Jesus falou da verdadeira liberdade, falou daquilo que ele veio proporcionar para a humanidade, eles questionaram. Mas adiante, queridos irmãos, para a nossa carreira de fé como filhos de Deus, o que poderia nos fazer escravo, nos ficar escravo de uma ou outra situação, uma ou outra coisa? Agora, quando eu fazia oração na sacristia, eu veio em pensamento, quando há um dito na medicina, que eles falam que a prevenção é o melhor remédio, é a melhor situação, se prevenir para não precisar ficar doente. Claro que muitas vezes a gente sabe que não acontece, mas continua sendo a prevenção um fator muito importante. E eu, quando fazia a oração agora há pouco, eu pensava, porque nós todos estamos sujeitos, amadas almas, em viver numa escravidão que muitas vezes nós às vezes não percebemos. E porque nós vivemos, a palavra de hoje aqui fala que nós vivemos numa sociedade impregnada de materialismo, aonde esse materialismo, queridos irmãos, leva cada vez mais o distanciamento de Jesus. E como nós podemos perceber isso? Também aqui tem alguns pontos que fala, quando, por exemplo, nós percebemos que a nossa identidade como filhos de Deus vai se perdendo aos poucos com uma ou outra situação, e vamos ficando escravos dessa condição do materialismo. Tem alguns pontos, não é só a nossa identidade, porque a identidade de filhos de Deus apostólicos, amados irmãos, porque também fala na palavra que nós não podemos... Nós temos restrições na nossa caminhada como filhos de Deus. Nós não podemos fazer o que bem entendemos no dia a dia. Já na própria vida natural, na vida material, nós temos que seguir leis, andar sobre as leis, e temos regras e situação. E, queridos irmãos, também como filhos de Deus, nós também temos. Por isso a palavra de Deus, a cada serviço divino, nos ensina, nos mostra o caminho, a linha que temos que seguir. E um desses pontos aqui fala da nossa identidade. A nossa identidade como filhos de Deus. Às vezes estamos fora do âmbito da igreja, não estamos fora da igreja, porque a maior parte do nosso tempo nós não estamos dentro da igreja, amados. E lá fora é que essa identidade nossa como filhos de Deus fica sujeita, e a intenção disso do maligno é fazer nós cada vez mais ficar escravo de uma ou outra situação. Como por exemplo, essa identidade vai se perdendo, o desejo de ir para o serviço divino, de estar diante da palavra, a fé, como foi tema do serviço divino domingo passado, também a luz do Evangelho, a Sagrada Escritura, aquilo que está na Sagrada Escritura,
vai também porque é um alerta, amados irmãos, a palavra de hoje é um alerta para nós. Porque tudo isso leva a um filho de Deus daqui a pouco ficar escravo de uma ou outra situação, porque o materialismo que anda ao nosso redor, acompanha nós como filhos de Deus, cruza o nosso caminho a todo momento. E a palavra de hoje, ainda dentro desses pontos, tem, por exemplo, a oração. Também domingo passado foi falado a respeito da força da oração, amados. E nessa situação do mundo materialista, materialismo, muitas vezes nós não conseguimos tempo nem sequer para orar, para falar com Deus, colocar o nosso coração, como foi dito, o momento da nossa oração é um momento que nós nos aproximamos de Deus. E esse mundo materialismo, quer proporcionar isso, queridos, que o serviço divino, a oração, a luz do Evangelho, a identidade, a fé, fique distante. E quando isso acontece, amados irmãos, nós vamos dando mais espaço para tudo isso, e onde vai ficando o Senhor na nossa vida? Temos que pensar, queridos irmãos, é um alerta maravilhoso que vem da parte de Deus, que queremos tomar muito a sério, levar muito a sério isso, amados irmãos, porque nós estamos caminhando do encontro maravilhoso que será com o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Algum tempo atrás eu ouvi algo que me deixou preocupado. Eu ouvi uma situação de alguém dizer, mas se não acontecer isso ou aquilo, se não mudar isso ou aquilo, era algo de fazer um trabalho material na igreja, na parede, na parte física da igreja. E eu pude ouvir de que, se não fizer isso, eu não vou mais na igreja. Apenas um exemplo, amados irmãos. Eu ficava preocupado porque será que esse pensamento vai servir para quando for o dia da vinda de Jesus, nós falar para Ele: Senhor, olha, me aceita, leva-me contigo. Eu deixei de ir, eu abandonei por esse ou outro ou qualquer outro motivo. Amados, temos que pensar em tudo isso, porque foi colocado em nossas mãos essa liberdade, do qual é o tema do serviço divino de hoje. E seguir na liberdade de Jesus, amados irmãos, é diferente de seguir a Jesus oprimido, na opressão. De que talvez, porque nós ficamos um ou dois serviços divinos sem vir na igreja, e se o Senhor vier, nós ficamos para trás. Não é dessa forma, porque pode acontecer de nós não ter condição de ir na igreja por um motivo de saúde ou por qualquer outro motivo. Pode acontecer, que acredito que já aconteceu com a maioria de nós, e não é por esse motivo que o Senhor vai vir e vai nos deixar para trás. Mas claro, porque a igreja de Cristo, queridos irmãos, ela vive aqui no nosso coração, deve viver aqui em nosso coração, e caminhar na liberdade, essa liberdade, o qual é o tema do nosso serviço divino, significa andar com alegria, tranquilo, colaborando, trabalhando na igreja, na obra de Deus, naquilo que o amado Deus pede, espera de cada um, mas tem que ser na liberdade, não na opressão. Porque a opressão, queridos irmãos, a seguir Cristo,
Isso também tem muito por aí, fora, no mundo lá fora. Então, queremos seguir ao Senhor com alegria. Essa outra parte do serviço divino fala que nós, pelo Espírito Santo, verdadeiramente nós somos andamos libertos pelo Espírito Santo que nos foi colocado. Nós vivemos nessa liberdade. E lá em Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, 2 Coríntios 3, 17, fala dessa liberdade. 2 Coríntios 3, 17 diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Senhor é Espírito, então, onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. E se nós recebemos esse Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, queridos irmãos, nós andamos nessa liberdade. E essa liberdade em Cristo, queridos irmãos, também tem que ser anunciada, tem que ser divulgada, porque não é, como torno a dizer, aquilo que foi manifestado agora há pouco, não é um caminho de opressão, um caminho aonde nós deixamos de ir no serviço divino, ou pode acontecer alguma coisa, como a palavra de domingo falou, que nós estamos sujeitos muitas vezes a ficar vacilar na fé, ou podemos ficar com a fé desestruturada, e o exemplo era que até aconteceu isso com os primeiros discípulos, e ali também ensinava nós a recorrer para mudar toda a situação. E pode acontecer de nós um dia também titubear, como aconteceu com o apóstolo Pedro no tempo de Jesus, Jesus teve que repreender ele, porque ele havia tomado atitude ali que não era condicional aos discípulos. E hoje, amados irmãos, também espiritualmente, muitas vezes nós temos que recorrer a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, para poder andar com esta alegria, andar na liberdade em nosso Senhor Jesus Cristo. Também aqui fala, amados irmãos, da liberdade e amor. É andar junto, algo maravilhoso, liberdade e amor. E esse amor, queridos irmãos, para com a obra de Deus, também é um momento da palavra, do serviço divino, que nós deveríamos perguntar a nós mesmos, né? Como que anda esse amor? Porque o materialismo, o qual foi mencionado agora pelo serviço divino, impregna, queridos irmãos, a nossa vida, o nosso dia a dia. Não temos tempo, e não temos mais tempo de colocar esse amor de Jesus Cristo junto com a liberdade que Ele deu em prol do nosso próximo. Então, muitas vezes, nas nossas orações ou em algum pensamento, perguntamos a nós mesmos: como está esse amor? Como está esse amor na nossa vida? Temos que pensar por um momento e colocar tudo isso em prática. E o maior símbolo, maior demonstração de amor foi nosso Senhor Jesus Cristo. E temos que tomar a Ele como exemplo. Por exemplo, ali também, lá em João, capítulo 13, versículo 14, ali fala daquela situação onde Jesus Cristo teve que lavou os pés dos apóstolos. E Ele fez isso, amados irmãos, porque já entre os discípulos havia uma situação ali que quem seria
o maior entre eles, o melhor, o maior, e Jesus, com um ato de amor, foi lavar os pés dos discípulos, com a demonstração de amor e de humildade, porque quem fazia esse trabalho, amados irmãos, de lavar os pés dos seus senhores, era o escravo, e Jesus fez esse papel, com a maior e pura demonstração de amor e humildade, o qual deve ser um exemplo para todos nós também nos dias de hoje. E quando for a vinda de Jesus, amados irmãos, que é a base da nossa fé, nós vamos estar livres para sempre. Lemos lá em Apocalipse como vai ser aquele lugar que não vai ter mais tristezas, ranger de dente, lágrimas, dor, não vai ter mais nada disso. Nós vamos andar em liberdade junto a Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. E vai ser neste dia, queridos irmãos, onde vamos estar livres para todo o sempre. Só que temos que chegar até lá, e é nossa tarefa. Amém.